Olá, eu sou Andréa Espanhol, nutricionista do Espaço Viver Bem, e estou aqui hoje para conversar com você sobre um assunto que é da hora, é obstipação intestinal. Vamos lá? Nesse momento em que a nossa vida está um pouco diferente, cada dia com as nossas atividades, esse assunto vem à tona. A obstipação intestinal é considerada uma doença da modernidade e ela consiste no quê? Ela pode ser chamada de prisão de ventre, de intestino preso. É uma dificuldade que existe na regular progressão das fezes. Então ela é chamada da doença da modernidade por quê? Porque é uma das causas mais frequentes nos consultórios. Cerca de 20% da população tem esse problema, em função do estilo de vida que vivemos, da nossa alimentação, do nosso estresse. Essa é muito frequente no dia a dia. Então, os sintomas mais comuns para essa situação são menos de 3 evacuações por semana, um esforço danado para evacuar, também a presença de fezes endurecidas ou fragmentadas, a sensação de uma evacuação incompleta, a sensação de haver uma interrupção nesse fluxo normal da evacuação e às vezes até manobras manuais necessárias para facilitar essa evacuação. Então são sintomas que nós temos que considerar. Mas é muito importante observarmos que para a manutenção da vida, o equilíbrio entre o comer e o eliminar é fundamental. Então, tão importante quanto comer e digerir esse alimento é a eliminação dos resíduos tóxicos, aquele lixinho que nós precisamos ter para manter a nossa saúde regular. Bom, eu falei dos sintomas que nós normalmente temos com a obstipação intestinal, mas algumas causas comuns incluem alguns dados que eu vou te passar agora. Por exemplo, desidratação ou a baixa ingestão de líquidos. Muito importante considerar o tanto de água que estamos tomando diariamente. Uma dieta com uma baixa ingestão de fibras é uma outra causa fundamental. Temos consumido muitos alimentos processados, ultraprocessados e com pouca quantidade de fibras. Um consumo excessivo de proteína animal e de alimentos industrializados. Então, muitas vezes nos preocupamos em ter muita carne, muito ovo, muito leite na nossa dieta e não consumimos adequadamente a água e as fibras, os vegetais tão importantes na nossa dieta, além da quantidade de alimentos industrializados que vem entrando. Então, aquilo que já é congelado, aquilo que já está enlatado, empacotado, normalmente coisas com pouquíssima ou nenhuma fibra. Outra causa muito importante para ser considerada é o sedentarismo. E nós temos ficado mais em casa, não é mesmo? Nós temos nos movimentado menos. Então, o sedentarismo muitas vezes promove essa condição de obstipação intestinal. Pode acontecer também, uma outra causa, são os efeitos colaterais de alguns medicamentos. Mas nesses nós não podemos mexer, uma vez que cada um tem a sua necessidade e é devidamente acompanhado no seu quadro clínico. Outra questão que aparece com frequência é a não atender a urgência para evacuação. Então, normalmente tem o estímulo para ir ao banheiro, mas porque está ocupado, porque está realizando alguma outra tarefa, não atende a esse estímulo e deixa para mais tarde. Isso pode ser causa também de obstipação. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, então presta atenção aí, Nós estamos ficando mais parados nessa época, especialmente de pandemia, Nós estamos ficando mais em casa e aí a gente vai do quarto para a sala, da sala para a cozinha, a gente fica no sofá muito tempo sentado ou diante de um computador ou diante de televisão. Isso tudo favorece a obstipação.
Outra pergunta, será que nós estamos comendo comida de verdade? Ou estamos, sim, nesse processo de, eu como qualquer coisa, eu só vou tomar um leite, eu vou descongelar algo que eu comprei, está congelado. Olha, precisamos nos ater a esse importante fato. Então, comer arroz, feijão, comer salada, comer legumes, comer fruta, isso é muito importante. A proteína, a carne, o leite, o ovo é importante, mas ela não precisa ser em grande quantidade. E por fim, a outra pergunta é, estamos tomando água suficiente? Aqui nós temos duas condições. Primeiro, a de estarmos nos movimentando menos, e a outra condição é que nós estamos num período mais frio. E aí, não sentimos tanta sede. Não espere a vontade de tomar água chegar. Não espere a sede se manifestar. Mantenha uma disciplina de tomar água com frequência. Isso é fundamental para a saúde intestinal também. Por fim, eu tenho uma dica para te dar. Não se automedique, tá? Porque diante de um quadro desse, é comum surgirem receitinhas de amigos, de parentes, de pessoas da família que dizem, eu tomei tal remédio, tomei tal substância e o meu intestino melhorou. Então não se automedique, não use nada que outros usaram, porque cada um de nós tem uma necessidade. Nós podemos sim usar algumas receitas que são de alimentos, né? Incluir alimentos e preparações para favorecer esse trânsito intestinal. Ainda sobre os alimentos, eu quero dizer para você que nós temos um chá famoso de uma erva, que é o sene, e que eu faço aqui a observação, que você não deve usar isso com frequência. O sene tem sim um potencial laxativo, porém o uso muito frequente e prolongado desses chás pode promover doenças intestinais também. Então, isso não é para ser usado para a vida toda e por todo mundo. Existem situações específicas. E o que nós precisamos ter na dieta para finalizar? Então, vamos lá para os vegetais, né? Para as verduras, para as frutas, para os legumes. Muito importante, diariamente. Esses alimentos contêm muita água, contêm muita fibra. É fundamental que eles estejam presentes na nossa dieta. Também a água, que nós não podemos nos esquecer, dá para entrar aí um chá, complementando essa hidratação, então preferencialmente sem açúcar, uma vez que o açúcar não traz benefícios para a nossa saúde e além disso pode fermentar muito e atrapalhar o trânsito intestinal, então vamos trabalhar com os chazinhos de ervas ou frutas sem açúcar. A gente pode usar as sementes, né? Que hoje nós temos acesso a tantas variedades, mas boas sementes que podem ser incluídas na nossa dieta são as sementes de girassol, as sementes de abóbora, a chia, a linhaça, as duas últimas bastante ricas em ômega 3, as duas primeiras, girassol e abóbora, ricas em selênio, zinco, magnésio, então tudo isso contribuindo até para a nossa imunidade. Também nós temos os farelos, farelo de aveia, farelo de trigo, farelo de arroz, tudo isso dá para incluir em formas de vitaminados, de farofinhas, de colocar sobre as frutas, na composição de uma receita de bolo, de panqueca. Então nós temos muitas maneiras para utilizar esses produtos, vale a pena investir. As castanhas, né, que embora ainda estejam num patamar de custo um pouco elevado, mas usando com responsabilidade, a gente compra uma porção de castanhas e consegue fazer com que elas durem um bom tempo. Então não há necessidade de se entupir disso, né? Mas as castanhas promovem um ganho muito interessante na nossa saúde, tanto suprindo nutrientes como auxiliando no funcionamento intestinal. Temos também, os leites fermentados, aí o iogurte de boa qualidade, não adoçado, obviamente, cuidado com os iogurtes tipo grego, porque tem muita gordura, né? Então aquele sabor gostoso, mais aveludado, aquela consistência mais aveludada se deve à presença de gorduras, e aí a gente deve escapar um pouco deles. Também nós temos a coalhada, e é interessante nós irmos testando algumas receitas com esses produtos e ir acostumando o nosso paladar para eles, ok?
Finalmente, eu vou te dar sim uma receitinha que vai acompanhar esse vídeo para você fazer na sua casa e que fica uma espécie de um vitaminado. E essa receita, embora leve o nome de coquetel nutricional laxativo, na verdade é um regularizador intestinal. Então pode ocupar o momento de uma refeição, um café da manhã, por exemplo, ou um lanche da tarde, e ainda vai fornecer muitos nutrientes que vão melhorar o trânsito intestinal. Então anota aí, mas vai acompanhar o seu vídeo também. Vamos lá, receita de coquetel nutricional laxativo. Como eu disse anteriormente, embora tenha esse nome, na verdade ele é um regularizador intestinal. Então o que você vai precisar para fazer essa receita? 5 unidades de ameixa preta, aquela ameixinha seca. Você vai precisar de uma laranja média, que vai descascar e vai retirar o excesso da parte branca. Precisa de 1/4 de mamão papaya, que esteja bem madurinho. Precisa de 1 colher de sopa de creme de leite. Esse creme de leite tem a função de lubrificação, deixar a receita mais gordurosinha, mas você pode substituir por biomassa de banana verde. Se tiver intolerância à lactose, também você pode usar algum creme vegetal, o creme de leite vegetal. E vai precisar de 1 colher de sopa de farelo de aveia. Vamos lá para a forma de preparo? Então vai deixar as ameixas de molho à noite, de um dia para o outro, em um copo de água na geladeira. Aproximadamente um copo aí de 250, 300 ml de água. Deixa na geladeira isso. No dia seguinte, pela manhã, você vai retirar a polpa da ameixa, mas vai guardar aquele carocinho, porque aquele caroço vai ser quebrado. E aí, no meio dele, existe uma amendoazinha, que vai ser utilizada nessa receita também. A água que ficou de remolho será utilizada. Então, tira a polpa, coloca no liquidificador com esse copo de água, vai colocar a laranja cortada em pedaços para melhor bater, liquidificar. E depois vai colocar o mamão e o creme de leite. Reserva o farelo de aveia. Vai liquidificar. O interessante dessa receita é não coar, exatamente para obter os benefícios das fibras presentes aí. Depois de bem batidinho, se você preferir, você pode bater bem até para diminuir essas fibras, mas elas precisam estar presentes. Você vai, se necessário, acrescentar um pouquinho mais de água. Vai pegar aquelas amêndoazinhas que foram separadas do caroço e vai acrescentar nessa batida e o farelo de aveia, que você só vai mexer. Prontinho! Está feita uma deliciosa batida e que esse coquetel fica saboroso, bastante nutritivo e também muito bem-vindo para o funcionamento intestinal. Essa foi a dica do vídeo de hoje. Espero que gostem, que seja útil. Até o nosso próximo encontro.